Eu voltei de uma longa missão no exterior e minha esposa perguntou: "Como você já está em casa?" Larguei minha mala na varanda, confuso. "O que você quer dizer?" Minha missão terminou. Ela tropeçou para trás e se agarrou ao batente da porta. "Papai!" Meu filho de 6 anos, Tommy, veio correndo e se agarrou às minhas pernas. Você está vivo, você está vivo. A mamãe disse que você tinha partido." As palavras me atingiram como um soco. Olhei para Úrsula em busca de uma explicação, mas ela apenas ficou lá, paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Preciso me sentar", eu disse. O rosto de Úrsula se desfez e ela pediu: "Tommy, por favor, vá para o seu quarto." Subi para ver como ele estava e passei pelo nosso quarto. Algo me disse para abrir a porta e meu coração parou. Havia um homem que eu não reconhecia na minha cama. "Quem é esse?" E minha voz saiu fria. Ela ergueu o olhar com os olhos vermelhos e inchados. O nome dele é Steven. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ouvi passos atrás de mim. Era Steven. Ele me viu de uniforme e congelou. "Espere, você está vivo?" E ele se virou para Úrsula. "Úrsula, o que diabos está acontecendo?" Ela não olhava para nenhum de nós. "Você me mostrou o obituário." Eu fui ao funeral. Foi quando percebi que ele não sabia de nada. "Há quanto tempo você está aqui?" E perguntei diretamente a ele. 8 meses. Ela me ligou em abril. Disse que você tinha falecido. Steven andava de um lado para o outro agora. Eu larguei meu emprego em Denver por isso. Tinha uma promoção a caminho, tudo. Ele se virou para Úrsula. "Você disse que Tommy precisava de estabilidade. Usei minhas economias para pagar as sessões de terapia dele. Você disse que o seguro militar não cobriria." Ele pegou o celular e me mostrou $6.000 em pagamentos de terapia ao longo de 8 meses. Meus olhos estavam fixos no anel em seu dedo, um que eu não reconhecia. "Ela me disse que nos casaríamos", anunciou Steven seguindo meu olhar. "Depois que passasse tempo suficiente, ela disse que Tommy já estava me chamando de pai e que isso o ajudaria." Virei-me para Úrsula. "Ele o chama de pai." Ela estava chorando, mas eu não me importava mais. "Meu irmão faleceu em serviço há 5 anos, disse Steven. "Quando Úrsula me disse que você tinha partido e que ela precisava de ajuda, pensei que era o que ele teria querido." Eu disse a Úrsula: "Você colocou nosso filho em terapia de luto. Você o fez pensar que o pai dele estava morto. Você fez uma criança de 6 anos sofrer por minha causa sem motivo." Continuei. "Eu perdi meu melhor amigo em março. Ele se sacrificou para me salvar durante um incidente grave. A última coisa que ele disse foi: 'Diga à sua família que você os ama.' Foi isso que me manteve vivo." Tive que me segurar na mesa. Eu enviava cartas toda semana dizendo o quanto sentia sua falta, contando ao Tommy sobre onde eu estava. O maxilar de Steven se contraiu. "Você estava lendo as cartas dele enquanto eu dormia na cama dele. Você encerrou nossas contas?" E perguntei, pegando meu celular. "Tentei comprar um café no aeroporto e meu cartão foi recusado. Tenho $3.000 em dinheiro e nenhuma forma de acessar nada porque você me declarou como falecido enquanto eu ainda estava no exterior." Steven se levantou rapidamente. "Onde está o dinheiro do seguro?" Úrsula ficou muito quieta. "Que dinheiro de seguro? O seguro de vida é $400.000. Demos entrada em maio. Você disse que iria para um fundo para a faculdade do Tommy." Peguei meu celular e entrei na nossa conta bancária. Lá estava. Dezenas de saques em dinheiro após o pagamento do seguro. Todos de um caixa eletrônico perto do cassino no centro da cidade. "Ela tem um problema com jogos", eu disse secamente. Úrsula soluçava agora. "Eu ia pagar de volta, eu ia", Steven me disse. "Eu pensei que estava te honrando. Toda vez que eu ajudava com a lição de casa, em cada reunião de pais e mestres, eu pensava, é isso que o pai dele gostaria." Úrsula tentou se levantar. "Eu posso explicar." Steven perguntou, "Explicar o quê?" Eu disse a Úrsula para sair de casa. Ela respondeu, "Esta também é minha casa." Eu disse, "Você me declarou como falecido, mas Steven é uma testemunha, nós dois somos." Tommy desceu as escadas. "Por que todo mundo está gritando?" Úrsula se moveu em direção a ele, mas ele recuou. "Por que você disse que o papai tinha partido?" "Querido, eu posso explicar. Foi tudo mentira." Tommy olhou para nós dois. Steven se ajoelhou. "Tommy, seu pai esteve vivo o tempo todo, ele nunca te deixou." Tommy correu para mim e eu o peguei no colo. "Eu pensei que você tinha morrido. Pensei que você tinha me abandonado." Respondi, "Eu nunca deixei de ser seu papai." Steven estava ao telefone. "Sim, fraude de seguro de vida militar, fraude de identidade de membro do serviço." Ele olhou para mim. Úrsula pegou sua bolsa e perguntou, "Para onde eu devo ir?" Respondi, "Não é problema meu. Você se virou por 8 meses enquanto eu estava arriscando minha vida lá fora." Atrás de mim, Steven já estava ao telefone com o pai dela. Um ex-veterano. Ouvi perito contador. 8 meses, repetiu o pai dela. "E Úrsula, é melhor você não estar aí quando eu chegar." Ele desligou o telefone. E quando me virei para Úrsula, ela estava me olhando com uma expressão que dizia que estava disposta a fazer qualquer coisa, menos sair pacificamente. Sua mão se moveu rapidamente para o balcão da cozinha e ela começou a jogar pratos no chão, um após o outro. Steven se colocou entre ela e Tommy enquanto eu empurrava meu filho para trás de mim. Ela estava recuando em direção à porta, quebrando objetos e gritando, como se tentasse nos manter todos afastados. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu telefone e ligava para o 190. Eu disse ao operador que minha esposa estava tendo um surto e quebrando coisas em casa, no nosso endereço. Quando Úrsula me ouviu dizer o número da nossa rua, ela parou de repente, largou o que estava na mão e saiu correndo pela porta da frente. O som dos cacos no chão ecoou e Tommy se apertou mais contra minhas costas. Steven começou a juntar os pedaços maiores enquanto esperávamos pela polícia. 2 viaturas chegaram em 5 minutos com as luzes piscando. Os policiais entraram e, enquanto Steven contava o que aconteceu, eu mostrava a bagunça. Eles tomaram nossos depoimentos um por um e anotaram tudo em seus cadernos. A policial me disse que eles estavam emitindo uma medida protetiva imediatamente. Ela disse que Úrsula não poderia chegar a menos de 150 metros da casa, ou seria presa.
Eles me deram a papelada para assinar e disseram que tentariam encontrá-la. Tommy não soltou minha mão o resto do dia. Ele continuava perguntando por que a mamãe estava tão brava e se ela ia nos machucar. Eu disse a ele que a mamãe estava doente e precisava de ajuda de médicos para melhorar. Jantamos no sofá assistindo desenhos, porque Tommy não queria sentar na mesa da cozinha. Ele adormeceu segurando meu braço e eu o carreguei para a minha cama. Toda vez que eu tentava me afastar, ele me agarrava mais forte e gemia durante o sono. Fiquei acordado a maior parte da noite, observando-o respirar e verificando as fechaduras das portas. Na manhã seguinte, liguei para o banco enquanto Tommy ainda dormia. A mulher ao telefone disse que minhas contas estavam congeladas por causa da certidão de óbito arquivada com eles. Ela me disse que eu precisaria de correções oficiais do estado antes que pudessem me dar acesso novamente. O processo levaria pelo menos 3 semanas, talvez mais com toda a papelada envolvida. Eu só tinha o dinheiro da minha carteira para viver até lá. Steven bateu na porta por volta das 10 horas com café e sua bolsa de laptop. Ele disse que queria ajudar a documentar tudo para o boletim de ocorrência que precisaríamos registrar. Sentamos na mesa da sala de jantar, analisando e-mails e extratos bancários dos últimos 8 meses. Ele me mostrou recibos de todas as sessões de terapia que pagou para Tommy em dinheiro, toda semana, por 8 meses, pensando que estava ajudando um garoto que havia perdido o pai. Liguei para o escritório administrativo da minha unidade e expliquei a situação ao sargento que atendeu. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo e teve que colocar seu oficial comandante na linha. Eles prometeram agilizar a papelada, mas me avisaram que a burocracia militar ainda levaria tempo. Naquela tarde, ouvi um carro parar e vi o pai de Úrsula saindo com uma mulher carregando uma pasta. Ele se aproximou e me abraçou forte. Depois se afastou e disse que sentia muito pelo que sua filha havia feito. A mulher era Marilyn Foster, uma perita contábil que ele contratou para examinar todos os registros financeiros. Ela espalhou papéis pela mesa de jantar e começou a fazer anotações sobre cada transação desde que eu fui enviado para a missão. O pai de Úrsula balançava a cabeça enquanto ela apontava saque após saque do caixa eletrônico do cassino. A escola ligou para o meu celular por volta das 14 horas daquela tarde. A diretora disse que Úrsula apareceu tentando retirar Tommy para uma consulta médica. Ela manteve Tommy no escritório quando algo pareceu errado e, em vez de liberá-lo, chamou a polícia. Os policiais prenderam Úrsula ali mesmo no saguão da escola por violar a medida protetiva da noite anterior. Tommy estava seguro, mas assustado, e eles queriam que eu fosse buscá-lo mais cedo. Steven me levou para a escola enquanto o pai de Úrsula ficava com Marilyn para continuar o trabalho. Naquela noite, um detetive bateu em nossa porta e se apresentou como Earl Sutton. Ele era mais velho, talvez 50 anos, com cabelos grisalhos e a postura ereta de alguém que havia servido. Ele apertou minha mão e disse que havia sido designado para o nosso caso por causa do ângulo da fraude militar. Ele se sentou à nossa mesa da cozinha, tomando notas enquanto eu lhe contava tudo desde o início. Ele fez perguntas detalhadas sobre datas e documentos, anotando tudo em um pequeno caderno. Quando lhe mostrei os extratos bancários com todas as retiradas do cassino, seu maxilar se contraiu. Ele disse que este era um dos piores casos de fraude de seguro militar que ele já tinha visto. Ele prometeu que garantiria que a investigação fosse completa e que Úrsula enfrentaria acusações federais. Steven ficou para conversar com ele também, explicando como Úrsula o havia convencido de que eu estava morto. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório da assessoria jurídica militar na base enquanto Tommy estava na escola. Catherine Meeks estava me esperando em uma pequena sala de conferências com uma pilha de formulários já impressos. Ela já tinha visto casos como o meu antes, soldados declarados mortos enquanto ainda estavam em missão, embora geralmente não por suas próprias esposas. Ela me guiou pelo sistema, mostrando-me em seu computador como meu status ainda constava como falecido no banco de dados militar. Ela digitou rapidamente, preenchendo formulários de correção enquanto explicava cada passo. O processo todo levaria semanas para ser completamente resolvido, mas ela poderia iniciar as correções de emergência imediatamente. Ela me deu uma carta temporária afirmando que eu estava vivo e em serviço, o que ajudaria com outras agências. Naquela tarde, Steven apareceu em casa carregando 3 caixas de papelão. Ele as colocou na mesa da cozinha e abriu a primeira, tirando recibo após recibo. Cada sessão de terapia para Tommy paga em dinheiro porque Úrsula lhe disse que o seguro militar não processaria pedidos para a família de um soldado falecido. $6.000 no total, tudo de sua conta poupança que ele vinha construindo há anos. Ele me mostrou os comprovantes de saque de seu banco, datados logo depois que ele se mudou de Denver para cá. Os recibos tinham a assinatura da terapeuta, Ana Ramos, e anotações sobre as sessões de aconselhamento de luto de Tommy. Steven havia mantido tudo organizado em pastas por mês, pensando que um dia poderia ajudar com impostos ou seguros. Enquanto examinávamos os recibos, Marilyn Foster ligou da casa do pai de Úrsula. Ela estava investigando a papelada do seguro toda a manhã e encontrou algo importante. A certidão de óbito que Úrsula usou para o pedido de seguro foi autenticada em um local de desconto de cheques no centro da cidade, não em um cartório oficial. Ela já havia ido até lá e conversado com o proprietário, que se lembrava de Úrsula chegando com o documento. A assinatura na certidão de óbito não correspondia a nenhum dos oficiais comandantes da minha unidade. Apenas um nome inventado que não existia nos registros militares. Marilyn estava digitalizando tudo para enviar ao detetive Sutton e à companhia de seguros. Meu celular vibrou com um e-mail da professora do Tommy enquanto eu preparava o almoço. Ela havia escrito 3 páginas sobre como Tommy havia mudado nos últimos 8 meses. Ela o descreveu passando de uma criança feliz que adorava o recreio para alguém que se sentava sozinho no almoço e chorava durante a hora da história.
Ela mencionou todas as reuniões de pais e mestres em que Steven apareceu em vez de Úrsula, como ele fazia perguntas sobre como ajudar Tommy a lidar com a perda. A professora havia até sugerido grupos de apoio ao luto, que Steven havia pesquisado. Ela anexou os desenhos do Tommy da aula de arte, figuras de soldados, túmulos e nuvens escuras. O diretor da funerária ligou enquanto eu lia o e-mail. Sua voz parecia desconfortável enquanto ele explicava a situação. Úrsula havia lhe pago $8.000 em dinheiro por um serviço memorial em abril. Ela havia encomendado o pacote completo, incluindo um caixão vazio, programas impressos com minha foto e flores. Ele ainda tinha cópias de tudo em seus arquivos, porque algo pareceu estranho em toda a situação. Ela insistiu em um caixão fechado, mesmo sem corpo, dizendo que era para ter um encerramento. Ele realizou o serviço em uma manhã de terça-feira com cerca de 20 pessoas presentes, a maioria amigos de Úrsula. Ele estava enviando por fax a fatura e a lista de convidados para o escritório do detetive Sutton. Na manhã seguinte, tive que ir ao Detran para renovar minha carteira de motorista, já que a minha havia expirado durante a missão. A atendente olhou para a tela e franziu a testa, dizendo que eu estava listado como falecido em seu sistema. Ela não sabia o que fazer e teve que chamar sua supervisora, que teve que chamar a supervisora dela. Eles me fizeram preencher formulário após formulário, cada um exigindo prova de que eu estava realmente vivo. Mostrei a carta de Catherine Mix, minha identidade militar, meu passaporte, tudo que eu tinha. 3 horas depois, eles finalmente me deram uma carteira de papel temporária enquanto processavam a correção. O tempo todo, outras pessoas na fila me encaravam como se eu fosse algum tipo de zumbi. Naquela noite, meu telefone tocou com um número bloqueado. Era Zachariah Collier, da unidade de investigação de fraudes da companhia de seguros. Ele já havia puxado todo o arquivo de sinistro de Úrsula e encontrado problemas por toda parte. O pedido foi processado rápido demais, sem a verificação adequada dos registros militares. Alguém em sua empresa havia aprovado sem seguir o protocolo. Ele estava revisando cada documento, encontrando assinaturas falsificadas e formulários falsos. Ele disse que eles estariam movendo acusações criminais e precisariam da minha total cooperação. Ele estava enviando um investigador para se encontrar comigo pessoalmente na próxima semana. Mais tarde naquela noite, depois que Tommy estava na cama, Steven e eu sentamos na varanda dos fundos. Ele começou a falar sobre seu irmão que faleceu em serviço há 5 anos. Sua voz ficou baixa enquanto ele explicava como a ligação de Úrsula o atingiu em cheio, trazendo de volta todas aquelas memórias. Quando ela disse que a viúva de um soldado precisava de ajuda, ele não pôde dizer não. Seu irmão havia deixado uma esposa e 2 filhos, e Steven os viu passar por dificuldades. Ele pensou que nos ajudar era o que seu irmão teria querido. Sua voz falhou quando ele admitiu que realmente pensava que estava fazendo algo bom, algo honroso. Ele havia desistido de tudo para estar aqui, porque acreditava em ajudar uma família militar. 2 dias depois, o detetive Sutton ligou dizendo que havia conseguido as imagens de vigilância do cassino. Ele queria que fôssemos à delegacia para vê-las. Sentamos em uma pequena sala de exibição enquanto ele passava clipe após clipe em seu computador. Lá estava Úrsula no caixa eletrônico, sacando o valor máximo repetidamente. Os horários batiam perfeitamente com o pagamento do seguro caindo em sua conta. Ela havia sacado 40 mil em dinheiro em apenas 3 dias. Tudo daquele mesmo caixa eletrônico ao lado da entrada do cassino. As imagens também a mostravam indo direto do caixa eletrônico para o cassino a cada vez. O detetive Sutton conseguiu até imagens de dentro, mostrando-a nas máquinas caça-níqueis e mesas de pôquer. Naquela noite, no jantar, Tommy olhou para Steven e perguntou se ele também iria embora. Steven e eu trocamos olhares, nenhum de nós sabendo o que dizer. Os olhos de Tommy estavam arregalados e assustados, e eu percebi que meu filho já havia perdido a mãe, pensou que tinha me perdido, e agora poderia perder Steven também. Steven largou o garfo e olhou Tommy diretamente nos olhos, prometendo que ficaria até que tudo estivesse resolvido. Ele disse que não iria a lugar nenhum até que Tommy se sentisse seguro e as coisas voltassem ao normal. Tommy assentiu e voltou a comer, mas eu o vi relaxar pela primeira vez em dias. 3 dias depois, o banco finalmente ligou sobre minha conta, e a mulher ao telefone disse que poderiam descongelar uma conta corrente com apenas $2.000 nela. Mas pelo menos eu poderia comprar mantimentos sem usar meu dinheiro vivo. Dirigi direto para o caixa eletrônico e saquei $100 apenas para ter certeza de que o cartão realmente funcionava e me senti bobo por ficar animado em acessar meu próprio dinheiro. Mas depois de semanas estando financeiramente morto, parecia uma pequena vitória. Naquela tarde, enquanto Steven brincava com Tommy no quintal, meu telefone tocou e era Ana Ramos, que havia sido a terapeuta de luto de Tommy nos últimos 8 meses. Ela parecia desconfortável, explicando que tinha um problema ético em continuar o tratamento, já que toda a base da terapia era falsa, e ela precisava registrar relatórios no Conselho de Licenciamento Estadual sobre a situação. Ela me deu o nome de uma nova terapeuta especializada em traumas de engano parental e disse que já havia enviado os arquivos de Tommy com uma explicação detalhada do que aconteceu. Agradeci e anotei o número da nova terapeuta enquanto observava Tommy e Steven jogando futebol lá fora. Na manhã seguinte, recebi outra ligação inesperada de uma mulher que disse ser a conselheira de vício em jogos de Úrsula e que normalmente não poderia quebrar a confidencialidade, mas dado o caso criminal, ela se sentiu na obrigação de me dizer algo importante. Ela explicou que Úrsula esteve em tratamento para jogo compulsivo por 3 meses antes da minha missão, mas parou de ir às sessões logo depois que o pagamento do seguro caiu em sua conta em maio.
A conselheira tinha registros mostrando que Úrsula falou sobre suas dívidas de jogo e até mencionou considerar forjar minha morte pelo dinheiro do seguro durante uma sessão. Mas a conselheira pensou que era apenas uma conversa desesperada, não um plano real. Pedi a ela que enviasse tudo para o detetive Sutton e ela concordou em cooperar totalmente com a investigação. 2 dias depois, me encontrei com Catherine Meeks no escritório de assessoria jurídica militar para pedir a guarda temporária de emergência, e ela me ajudou a preencher toda a papelada enquanto explicava o processo. A audiência foi marcada para a próxima semana, e passamos 3 horas preparando as evidências, incluindo a documentação da fraude e os registros de terapia de Tommy, mostrando o dano psicológico do luto falso. Catherine disse que o juiz provavelmente seria simpático dadas as circunstâncias, mas me avisou para permanecer calmo e factual durante a audiência, não importando o que o advogado de Úrsula tentasse argumentar. Naquela noite, depois do jantar, alguém bateu forte na porta da frente e quando abri, havia um homem grande de jaqueta de couro perguntando por Úrsula. Ele disse que ela devia 30 mil para o chefe dele, que o pagamento estava atrasado e que ele já tinha ido à casa dos pais dela, mas eles disseram para tentar aqui. Steven apareceu atrás de mim e nós dois dissemos ao homem que Úrsula não morava mais aqui e que ele precisava sair de nossa propriedade imediatamente. O homem nos olhou e disse que seu chefe não se importava com nossos problemas domésticos e que era melhor alguém pagar logo. Então ele voltou para o carro e saiu devagar, como se estivesse memorizando a casa. Liguei para o detetive Sutton imediatamente e contei sobre o cobrador de dívidas que apareceu, e ele disse que isso estava se tornando mais perigoso do que apenas fraude. Ele passou por aqui na manhã seguinte com um representante de uma empresa de segurança e sugeriu a instalação de câmeras em todos os cantos da casa, além de trocar todas as fechaduras, já que Úrsula ainda tinha as chaves. O cara da segurança andou pela casa, tirando medidas, e disse que poderia ter tudo instalado até amanhã. E o detetive Sutton mencionou que Úrsula poderia ficar desesperada à medida que suas opções se esgotassem e as paredes se fechassem. Ele aconselhou a manter Tommy longe das janelas e a variar nossas rotinas diárias para que ninguém pudesse prever quando estaríamos em casa ou fora. Na semana seguinte, passei uma manhã inteira no escritório da Previdência Social tentando ressuscitar meus registros oficiais. E a atendente atrás do balcão realmente riu quando viu meu arquivo. Ela fez uma piada de mau gosto sobre eu ser o primeiro zumbi que ela já processou, mas depois ficou séria quando viu quanta papelada era necessária. Formulário após formulário precisava ser preenchido para me trazer oficialmente de volta dos mortos em seu sistema e cada um exigia múltiplas provas de identidade e declarações autenticadas. Ela disse que todo o processo levaria pelo menos 6 semanas e me deu um pacote grosso de formulários adicionais para completar em casa. Naquela tarde, o telefone de Steven tocou e era seu antigo empregador em Denver, oferecendo-lhe seu antigo emprego de volta com a promoção que ele havia perdido, mas ele teria que retornar imediatamente para aceitar. Ele parecia dividido enquanto me contava sobre a oferta e olhava para Tommy, que fazia o dever de casa na mesa da cozinha. Steven disse que queria nos ajudar a superar essa confusão, mas também precisava pensar em seu próprio futuro e em reconstruir suas economias depois de gastar tudo no que ele pensava ser uma ajuda a uma viúva e seu filho. Conversamos sobre isso naquela noite, depois que Tommy foi para a cama, e Steven decidiu pedir mais 2 semanas antes de começar, para que pudesse pelo menos passar pela audiência de custódia e garantir que estivéssemos seguros. A empresa concordou, mas deixou claro que esta era sua única chance de voltar. Algumas noites depois, Tommy acordou gritando sobre caixões, e eu o encontrei soluçando em sua cama, dizendo que sonhou que eu estava em uma caixa debaixo da terra e não conseguia sair. Este foi o 3º pesadelo naquela semana. E quando o levei à nova terapeuta, ela explicou que levaria meses para desfazer o dano psicológico de lamentar um pai vivo. Ela disse que o cérebro de Tommy havia processado minha morte como um trauma real e, embora ele soubesse que eu estava vivo agora, seu subconsciente ainda estava trabalhando através das falsas memórias de perda. A terapeuta recomendou manter sua rotina estável e ser paciente quando os pesadelos acontecessem, já que forçá-lo a superar isso só pioraria as coisas. Enquanto isso, Marilyn Foster vinha investigando os registros financeiros e ligou para dizer que havia encontrado algo pior do que o jogo. Úrsula havia aberto 4 cartões de crédito em meu nome enquanto eu estava em missão e estourou o limite de todos eles, totalizando $40 mil, além do que ela havia perdido no jogo. Marilyn tinha cópias dos pedidos mostrando minha assinatura falsificada, e os cartões foram todos enviados para uma caixa postal, que Úrsula alugou apenas para esse fim. A dívida já estava em cobrança e destruindo minha pontuação de crédito, embora eu nunca tivesse visto esses cartões ou feito qualquer uma das compras. A audiência de custódia estava marcada para a terça-feira seguinte, e Catherine me ajudou a preparar uma pasta grossa de evidências, incluindo a certidão de óbito falsificada, extratos bancários mostrando os saques para jogo e os recibos de Steven de toda a terapia que ele pagou. Entrar naquele tribunal pareceu surreal, porque há apenas 2 semanas eu estava enfrentando perigo no exterior, e agora estava lutando pelo meu filho em um tipo diferente de guerra. A juíza era uma mulher mais velha que havia servido na marinha, e quando ela viu meu uniforme, seu rosto ficou sério muito rápido. Catherine apresentou tudo metodicamente, enquanto o advogado de ofício de Úrsula tentava argumentar que ela estava sob estresse extremo e fez escolhas ruins, mas nunca teve a intenção de prejudicar.
A juíza folheou as evidências, e eu vi seu maxilar se contrair quando chegou às anotações da terapia, descrevendo os pesadelos de Tommy sobre seu pai morto. Ela perguntou diretamente a Úrsula se ela havia dito a seu filho de 6 anos que seu pai havia morrido, e Úrsula apenas assentiu enquanto chorava. A juíza nem precisou deliberar e me concedeu a guarda única temporária, com Úrsula tendo visitas supervisionadas 2 vezes por semana, pendente o caso criminal. 2 dias após a audiência, o defensor público de Úrsula ligou para o meu celular enquanto eu preparava o café da manhã de Tommy. Ele disse que Úrsula se declararia culpada das acusações de fraude se eu apoiasse a liberdade condicional em vez de prisão, porque Tommy precisava de sua mãe, mesmo que ela tivesse cometido erros. Eu disse a ele que pensaria sobre isso, mas honestamente, estava com raiva demais para sequer considerar na época. Naquela mesma tarde, eu estava passando pelas lojas de penhores na Maple Street quando algo me fez parar e dar uma olhada. A terceira loja em que entrei tinha nossa aliança de casamento bem ali na vitrine, com uma etiqueta amarela mostrando que estava lá há 3 meses. O dono se lembrava de Úrsula tê-la levado porque ela estava chorando e desesperada por dinheiro rápido, e ele lhe dera $800 por um anel que me custou $4.000. Comprei de volta por $1.200 e a coloquei no bolso, sem saber muito bem o que faria com ela. Steven estava hospedado no Motel 6 da rua, mas vinha todos os dias depois do trabalho para ajudar com o dever de casa de Tommy e toda a papelada que continuava se acumulando. Ele me disse que havia adiado seu retorno a Denver por mais um mês, para que pudesse testemunhar se o caso fosse a julgamento, e sua antiga empresa estava segurando seu emprego, mas ficando impaciente. Desenvolvemos essa rotina estranha, em que ele aparecia por volta das 5 com comida para a viagem e jantávamos juntos enquanto Tommy nos contava sobre a escola. Então, Steven o ajudava com matemática enquanto eu lidava com telefonemas e formulários. A companhia de seguros enviou uma carta de notificação formal exigindo a restituição total dos $400.000. E Zachariah ligou para explicar que eles estavam movendo acusações criminais independentemente do que eu quisesse, porque uma fraude dessa magnitude não poderia ser ignorada. Ele disse que já haviam entrado em contato com o promotor federal, já que o caso envolvia benefícios militares e o FBI poderia se envolver, o que fez tudo parecer ainda mais esmagador. A professora de Tommy ligou pedindo uma reunião, e quando fui, ela disse que a conselheira escolar recomendou manter a rotina dele o mais estável possível, apesar de tudo o que acontecia em casa. Ela se ofereceu para lhe dar ajuda extra durante o almoço, e disse que notou que ele estava começando a participar mais das atividades de classe após semanas de isolamento. Ela tinha um jeito gentil de falar sobre isso, que me fez perceber quantas pessoas estavam tentando nos ajudar a superar essa confusão. O detetive Sutton ligou dizendo que precisava interrogar o tabelião que assinou a certidão de óbito e perguntou se eu queria estar presente quando ele o questionasse. Nos encontramos na delegacia, onde um homem nervoso de uns 50 anos admitiu que Úrsula lhe pagou 500 em dinheiro para autenticar o documento sem a devida verificação dos militares. Ele continuava dizendo que achava que era legítimo porque ela estava chorando e tinha outros papéis, mas o detetive Sutton apenas anotava e disse que falsificar documentos governamentais era um crime grave. Meu pagamento militar finalmente foi restabelecido, mas Catherine avisou que os 3 meses de pagamento atrasado estavam presos no processamento e poderiam levar mais um mês para realmente cair na minha conta. Ela fez pedidos de urgência em 3 escritórios diferentes, mas disse que o sistema se movia em seu próprio ritmo, independentemente de emergências pessoais. Enquanto isso, eu vivia com os $2.000 da minha conta descongelada e com o dinheiro que havia trazido para casa, que estava acabando rápido com todas as taxas legais e despesas diárias. O pai de Úrsula me pediu para encontrá-lo com Marilyn no escritório dela para discutir o plano de recuperação financeira. E quando cheguei lá, eles tinham planilhas mostrando cada dívida e cobrança fraudulenta. Mesmo com a restituição total de Úrsula, que provavelmente nunca veríamos, levaria anos para restaurar minha pontuação de crédito e pagar os 40.000 em dívidas de cartão de crédito que ela acumulou em meu nome. Marilyn disse que poderíamos contestar as cobranças, mas era um processo longo e os credores ainda viriam atrás de mim nesse meio tempo. Naquela noite, depois que Tommy dormiu, Steven e eu estávamos sentados na varanda e as coisas ficaram estranhas quando ele pegou o celular para me mostrar algo. Ele tinha dezenas de vídeos dos últimos 8 meses, incluindo a festa de 7 anos de Tommy, que aconteceu enquanto eu estava em missão. Nos vídeos, Tommy soprava as velas, chamava Steven de pai e abria presentes que eu nunca tinha visto. Steven pedia desculpas, dizendo que achava que estava fazendo a coisa certa. Mas ver meu filho chamar outro homem de pai, enquanto eu estava enfrentando perigo no exterior, me fez ter que me afastar por 1 minuto. Quando voltei, Steven estava guardando o celular e olhando para o chão. Na manhã seguinte, o detetive Sutton ligou, dizendo que o promotor distrital estava assumindo o caso, já que a fraude de seguro militar o tornava federal, e isso significava que Úrsula poderia pegar até 20 anos se condenada. Ele precisava de mim no tribunal na próxima semana para testemunhar perante o grande júri e me avisou para levar todos os meus documentos de missão e cópias dos documentos do seguro. Passei 3 dias organizando tudo em pastas enquanto Tommy estava na escola, e Steven ajudou tirando cópias na biblioteca, já que eu ainda não tinha uma impressora funcionando. A sala do grande júri era menor do que eu esperava, com apenas 23 pessoas sentadas em fileiras olhando para mim enquanto o promotor fazia perguntas, por 2 horas sobre a linha do tempo e mostrava a eles a certidão.
de óbito falsificada e os registros bancários. O promotor me chamou de lado depois, dizendo que estavam confiantes sobre a acusação, mas avisou que Úrsula poderia fazer um acordo para evitar o julgamento, o que poderia significar menos tempo de prisão, mas uma condenação garantida. Naquela mesma semana, a nova terapeuta de Tommy me chamou para ver os desenhos que ele vinha fazendo durante as sessões, mostrando duas figuras de palito rotuladas de papai e tio Steve, ao lado de uma figura menor que era ele. Ela explicou que Tommy estava processando a confusão de ter duas figuras paternas e que era realmente saudável ele conseguir distingui-los agora, em vez da dor confusa que ele carregava. Tommy perguntou a ela se era certo gostar de nós dois, e ela o ajudou a entender que Steven também foi enganado e que, às vezes, os adultos cometem erros terríveis que machucam as crianças sem querer. A visita supervisionada aconteceu naquele sábado na sala da família do tribunal, com um assistente social observando tudo e fazendo anotações. Úrsula passou a hora inteira tentando dizer a Tommy que ela era a vítima e que o papai estava sendo mal com a mamãe. A supervisora interrompeu a visita após 40 minutos, quando Tommy começou a chorar. Ela escreveu em seu relatório que Úrsula não demonstrou responsabilidade e estava tentando manipular emocionalmente a criança, o que seria arquivado no tribunal imediatamente. 3 dias depois, meu pagamento atrasado finalmente caiu na minha conta. $12.000 que me permitiram contratar um advogado civil especializado em casos de fraude e roubo de identidade. Ele disse que poderíamos processar por danos além do dinheiro roubado, incluindo o sofrimento emocional para Tommy e os custos de terapia e reparo de crédito, o que poderia triplicar o valor. Steven me ligou naquela tarde, dizendo que uma empresa no centro da cidade lhe ofereceu um cargo de gerente de projetos depois de ver sua experiência de Denver em seu currículo. Ele queria ficar na cidade e perguntou se eu estaria de acordo com ele fazendo parte da vida de Tommy como um tio, já que Tommy havia se apegado a ele naqueles 8 meses. Eu disse que pensaria sobre isso, mas, honestamente, eu já via como Tommy sorria quando Steven o buscava na escola 2 vezes por semana, enquanto eu lidava com advogados. 2 semanas depois, o grande júri indiciou Úrsula em 14 acusações, incluindo fraude eletrônica, roubo de identidade, falsificação, fraude de seguro e roubo de propriedade do governo. O pai dela me ligou naquela noite dizendo que não iria mais pagar pelo advogado dela depois de ver as evidências, e que ela precisava enfrentar as consequências do que havia feito. O defensor público federal assumiria o caso dela, mas todos sabiam que eles estavam sobrecarregados e não lutariam tanto quanto um advogado particular. Na segunda-feira de manhã, voltei ao trabalho na base pela primeira vez desde que retornei da missão, e todos já sabiam da história pelos boatos da base. Alguns caras da minha unidade se ofereceram para ajudar com o que eu precisasse, enquanto outros mantinham distância, como se não soubessem o que dizer a alguém cuja esposa forjou sua morte. Meu sargento me chamou de lado e disse para eu tirar o tempo que precisasse para as datas do tribunal e reuniões com advogados, e que a unidade me apoiaria em tudo isso. A professora de Tommy mandou um bilhete para casa naquela quinta-feira, dizendo que ele teve sua primeira boa semana sem nenhum episódio de choro ou explosões de raiva. Ela escreveu que ele realmente riu durante o recreio jogando queimada e estava participando da leitura em grupo pela primeira vez em meses, o que parecia um progresso real. Naquela tarde de sexta-feira, o defensor público de Úrsula ligou sobre uma negociação de acordo, na qual ela admitiria algumas acusações em troca de retirar outras e recomendaria 5 anos em vez de 20. O promotor me ligou 1 hora depois dizendo que a negociação fracassou porque Úrsula se recusou a admitir culpa total e insistia que ia pagar tudo de volta eventualmente. Eles decidiram levar o caso a julgamento, o que significava um processo mais longo, mas também que Tommy talvez tivesse que testemunhar sobre o que sua mãe lhe disse quando falou que eu estava morto. Passei aquela noite no sofá, olhando fotos da missão no meu celular e pensando em como tudo deveria ter sido diferente quando eu voltasse para casa. Na manhã seguinte, Catherine Mix ligou cedo e me disse para ir ao escritório de assessoria jurídica imediatamente, porque ela havia conseguido falar com alguém em nível federal que poderia corrigir meus registros. Dirigi até lá ainda meio dormindo e passei 4 horas assinando papéis enquanto ela trabalhava em 3 computadores diferentes ao mesmo tempo, ligando para vários escritórios e usando códigos militares que eu não entendia. Ela abria tela após tela mostrando meu status, mudando de falecido para serviço ativo. Cada atualização do sistema demorava uma eternidade para processar, enquanto ela explicava que as agências de crédito seriam outra batalha que poderia levar anos. Na hora do almoço, ela havia resolvido a maior parte, mas me avisou que sistemas aleatórios ainda me mostrariam como morto por meses, o que significava que eu teria que carregar documentação para todo lugar, provando que estava vivo. 3 dias depois, Steven ligou perguntando se eu me importaria se ele levasse Tommy a um jogo de beisebol naquele sábado, já que ele havia comprado os ingressos meses atrás, quando pensavam que eu estava morto. Encontrei-os no estádio e Tommy estava usando a camisa que Steven lhe dera, parecendo confuso se era certo ficar animado com nós dois ali. Sentamos durante 9 entradas quase sem conversar, exceto quando Tommy perguntou se éramos amigos agora, e Steven olhou para mim antes de dizer que éramos amigos complicados, o que na verdade me fez rir pela primeira vez desde que voltei. A perita contábil Marilyn testemunhou em um depoimento na semana seguinte, apresentando planilhas que mostravam como Úrsula abriu novas contas 2 meses antes da minha missão e começou a movimentar dinheiro em padrões que mostravam um planejamento claro. Ela apontou datas específicas em que Úrsula pesquisou apólices de seguro de vida e benefícios de morte militar,
até mesmo marcando artigos sobre como registrar sinistros, tudo com data e hora antes mesmo de eu receber minhas ordens de missão. O promotor tomava notas enquanto Marilyn explicava como isso destruía qualquer chance de Úrsula alegar desespero ou um erro repentino, já que as evidências mostravam uma preparação metódica ao longo de semanas. Na mesma tarde, recebi uma ligação de uma mulher dizendo ser a mãe de Úrsula e que estava afastada da filha há 6 anos, mas soube do caso por um primo. Ela me contou sobre o vício em jogos de Úrsula começando na faculdade, as mentiras sobre o dinheiro da mensalidade, os cartões de crédito roubados e como ela cortou o contato depois que Úrsula falsificou sua assinatura em um empréstimo com garantia imobiliária. Ela se ofereceu para testemunhar sobre o padrão de comportamento se isso ajudasse a proteger Tommy, dizendo que esperava por essa ligação há anos, sabendo que sua filha eventualmente destruiria a vida de alguém. O detetive Sutton passou em casa 2 dias depois com caixas de evidências que eles coletaram, me mostrando fotos da vigilância do cassino, os documentos falsificados e depoimentos de todos os envolvidos. Ele disse que entre a fraude de seguro, o roubo de identidade, a falsificação e as acusações de abuso infantil por traumatizar Tommy, eles tinham o suficiente para 20 anos se um júri a condenasse por tudo. Ele parecia satisfeito, mas eu apenas me senti vazio olhando para todas aquelas evidências de quão completamente ela planejou me apagar da existência. Meu advogado ligou naquela quinta-feira dizendo que a data do julgamento estava marcada para dali a 6 semanas e explicando que o promotor decidiu que Tommy não precisaria testemunhar, já que tinham muitas provas físicas e testemunhas adultas.